Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Quero cumprimentar o Tiago, presidente do IFL, e também o Sérgio Leite, presidente da Usiminas, que já nos brindou aí com uma excelente palestra. Bom, eu organizei aqui minha fala para que nada ficasse esquecido, e eu queria começá-la falando das dificuldades iniciais que nós enfrentamos em Minas Gerais. Há 3 anos atrás, o nosso Estado tinha um perfil bastante diferente de hoje. Os municípios, os 853 prefeitos, não recebiam aquilo que era de direito dos mesmos. Me parece que o Estado, não satisfeito em quebrar, queria quebrar junto às prefeituras, para dizer que não só ele era incompetente. Além dos repasses para as prefeituras, referente ao ICMS, ao Fundeb e também o IPVA, não eram repassados às prefeituras o valor que elas têm direito da saúde. Cada uma dessas rúbricas montaram 7 bilhões de reais. Uma nós já praticamente pagamos 70%, e a da saúde, muito provavelmente, esse mês, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, deverá estar formalizando um acordo. Assim que nós terminarmos de pagar a primeira, pagaremos a segunda. Então, estamos devolvendo para as prefeituras 14 bilhões de reais. Além disso, temos uma dívida semelhante, que também está sendo paga de forma parcelada com o Tribunal de Justiça referente aos depósitos judiciais. Muitas empresas que tiveram alguma causa ganha, no passado não conseguiram sacar esse valor que haviam depositado em juízo por esse motivo. E o pior foi o que aconteceu dentro da própria máquina pública, esquecendo o Tribunal de Justiça, esquecendo prefeituras, algo que, para mim, até hoje não tem explicação. Como as coisas acontecem, gravíssimas, e nada ocorre no que diz respeito a uma ação mais enérgica, principalmente por parte do Ministério Público. O último governo descontou da folha de pagamento do salário de 240 mil servidores o valor do empréstimo consignado que esses servidores tinham feito em instituições financeiras. E não repassou às instituições financeiras. Isso, legalmente, é considerado crime, mas aqui em Minas Gerais não foi. E tivemos de pagar aos bancos mais de 500 milhões de reais referente a esse ponto, e com isso foi restabelecido os empréstimos consignados para todos os funcionários públicos do Estado, que havia sido suspenso naquela ocasião. E assumimos um Estado que, além dos problemas financeiros que eu narrei, me parece estava também moralmente falido. Era um governo que falava uma coisa hoje e amanhã fazia exatamente o contrário. Até o dia de eu assumir o governo, no dia 2 de janeiro, havia sido prometido pelo antigo governo o pagamento do 13º, o que não foi feito. Não tivemos nenhuma fase de transição, porque nenhum dado foi aberto a nós, e só não abre dados quem tem algo a esconder. E a transição acabou começando realmente no dia 2 de janeiro, quando nós tomamos pé da situação do Estado. Mas, como nós sabemos, quando se trata de gestão, não há muito o que se inventar. É reduzir despesas e tentar ampliar receitas. E fazer uso da forma mais adequada possível dos recursos disponíveis. Eram 21 secretarias, nós reduzimos para 12, reduzimos mais de 50 mil cargos dentro do Estado, o que é muito relevante. Pouquíssimas empresas no Brasil
tem mais de 50 mil funcionários. E tivemos muitas dificuldades, muita resistência. Logo no primeiro mês ainda tivemos a tragédia de Brumadinho. No segundo mês, movimento das forças de segurança se manifestando, tipo greve, reclamando por reposição salarial, etc. Os prefeitos em rebelião, porque não estavam recebendo aquilo que era de direito dos mesmos. Posso dizer que o primeiro ano de governo foi um ano bastante amargo, um ano bastante difícil. Mas a nossa visão foi, quem está semeando, está adubando, está irrigando, está fazendo o certo, uma hora vai colher. E depois de 3 anos, nós podemos dizer que, pelo menos, o início dessa colheita começou. Hoje, nós já temos várias questões solucionadas, como essas com as prefeituras que eu comentei. Uma já praticamente pagamos 70%, a outra vamos começar a pagar agora. Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Fornecedores, os restos a pagar, idem. E todos os indicadores do Estado tiveram melhoria. Estamos longe de sermos um país desenvolvido, mas todos eles, sem exceção, avançaram. Na educação, depois de 10 anos de estagnação no IDEB, que é medido pelo Ministério da Educação e Cultura, nós batemos recorde em português e matemática. Na segurança, hoje nós somos o estado mais seguro do Brasil no que diz respeito a crimes violentos. Ano a ano temos batido recorde de baixa criminalidade. Na saúde, é difícil comparar período pandêmico com não pandêmico, mas Minas Gerais é o estado que tem a menor taxa de mortalidade dentre todos os estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde estão os estados mais desenvolvidos do Brasil. E isso tudo, eu saliento, foi feito com restrição orçamentária. Em resumo, o que nós estamos fazendo é equivalente a alguém que tem o seu salário reduzido pela metade, que é o que aconteceu com o orçamento dos nossos secretários, e mesmo com o salário reduzido pela metade, você consegue colocar uma comida melhor na mesa, consegue oferecer uma escola melhor para seus filhos e ainda consegue dar uma manutenção melhor na casa, no jardim, etc. O que demonstra que nem tudo é feito através de dinheiro. E esse é um dos problemas que nós temos aqui no Brasil. No Brasil, principalmente no mundo público, tudo passou a depender de dinheiro. Eu falo que virou um vício. Ah, tem um problema, então preciso de mais verba, preciso de mais recursos, preciso de uma emenda, preciso disso ou daquilo. É raro se ver no mundo público do Brasil alguém falar, eu estou precisando de gente mais competente, de gente mais comprometida. Não sei se alguém aqui já escutou. Eu rarissimamente escuto. É raríssimo alguém no setor público falar que nós precisamos de melhor gestão, de uma comunicação interna melhor, de cooperação entre as áreas, que foi muito o que nós fizemos. Nós assumimos um estado em que a Polícia Civil mal conversava com a Polícia Militar, que mal conversava com a Polícia Penal. E são áreas afins, ali é como se fosse uma linha de produção. Se um não tem sincronismo com o outro, o processo fica muito prejudicado. É a empresa em que a produção não produz o que a área comercial está vendendo, o que o mercado está procurando. No setor público também não existe planejamento, ou se existe, ele é só ficção. E nós vivemos agora, estamos vivendo ainda um exemplo claríssimo, a crise hídrica e energética no Brasil. Problemas dessa natureza são resolvidos 10 anos antes, pelo menos. E o que nós estamos assistindo no Brasil
Falta de água, porque muitos reservatórios que poderiam ter sido construídos não foram, e falta de energia pelo mesmo motivo. Se nós pegarmos Belo Monte e Santo Antônio, que hoje estão produzindo 3%, 4% da capacidade de energia, isso aconteceu porque no passado eco-xiitas não permitiram a construção de um reservatório, o que fez com que a geração de energia elétrica passasse a ser fio d'água e ficasse muito comprometida. E hoje, todas as usinas termoelétricas do Brasil, que são as maiores poluidoras, estão ligadas. Então, me parece que as decisões no Brasil, o planejamento fica muito a nível ideológico, a nível de achismo, e muito pouco a nível técnico. Então, um dos grandes problemas que nós temos de destravar é exatamente esse. E eu queria ainda comentar os resultados que nós tivemos na área de atração de investimentos, talvez aonde nós mais avançamos. O último governo, em 4 anos, trouxe 26 bilhões em protocolos de intenção assinados para Minas Gerais, que se concretizam em investimentos. O nosso governo, em 32 meses, já conseguiu trazer 130 bilhões. A proporção, a velocidade nossa é 7 vezes maior do que a do último governo. E faz todo sentido. Alguns empresários que eu recebo muito deles, me falaram, no passado, ou você contribuía com o partido, com candidatos, ou então seu processo ficava engavetado. No passado, você dependia de fazer alguma coisa nesse sentido para poder ter as suas coisas fluindo. E conosco não. Eu faço questão de dizer para o empreendedor, para o investidor, que nada dele vai ficar engavetado. E que se ficar, está ali o meu cartão, o meu telefone, para ele poder reclamar pessoalmente a mim. É lógico que há um trâmite, um número X de meses para que isso seja analisado, mas nada mais fica lá, como eu já escutei, 5 anos, 7 anos ou até mais. Nós dispensamos 701 atividades de alvarás, fizemos um revogaço simplificando a vida, principalmente do micro e pequeno empreendedor. E tudo que diz respeito à parte tributária, à parte ambiental, à parte sanitária, hoje flui com uma velocidade muito maior, mas muito maior mesmo. O que antes levava, como eu falei, 7 anos, hoje, em 6 meses, nós resolvemos. E temos muito ainda o que avançarmos. Eu falo que privatização, ainda não conseguimos avançar, é lento. Quem está dentro do Estado vê que o processo é moroso, é complexo, é o Ministério Público questionando, são ONGs questionando, tem uma série de entraves. Mas, no ano que vem, já em janeiro, nós vamos começar as concessões dos lotes de rodovia em Minas Gerais. São 7 lotes, o primeiro será concedido. E, há 2 semanas atrás, tivemos a concessão do aeroporto da Pampulha, que até o último momento corria risco de não sair por causa de uma denúncia anônima. É impressionante como algo totalmente sem embasamento, uma denúncia anônima, chega e pode parar um processo tão importante. Eu queria citar aqui a nossa principal meta de privatização, o que aconteceu em Minas, para ficar claro. Nós temos 3 grandes empresas para privatizarmos, CEMIG, Copasa e Codemig. Mas a CEMIG é um exemplo do intervencionismo que afeta o desenvolvimento. E eu falo isso, qualquer um aqui pode amanhã confirmar isso. Em qualquer lugar do Estado que vocês forem, vocês vão escutar de prefeitos, não precisa nem ser de empresário,
porque o problema bate lá na porta da prefeitura, de investidores, de empresários também, que sempre que alguém de um empreendimento quer aumentar a capacidade ou quer instalar um novo empreendimento, um dos maiores obstáculos que nós temos no Estado é a CEMIG. Por quê? Porque nos últimos 15 anos, onde a CEMIG fez os seus investimentos? É fácil, só pegar. Ela foi investir na Light, no Rio de Janeiro, ela foi investir na Renova, no sul da Bahia, um parque eólico que está em recuperação judicial. Ela foi investir em Belo Monte e Santo Antônio, no Pará e Roraima, que eu acabei de citar, que operam a fio d'água. Todos esses investimentos, cada um deles, centenas de milhões de reais ou bilhões de reais de prejuízo cada um. A Light foi a única participação que nós vendemos até o momento. Queremos vender todas. E Minas Gerais ficou esquecida. Hoje, nós temos aqui um parque de distribuição e transmissão totalmente sucateado. Tanto é que estamos construindo mais de 200 subestações em todo o Estado, para que esse problema de falta de energia venha a ser minimizado. Já conseguimos alguns avanços em algumas regiões críticas. Eu já vi dezenas de vezes, porque quando eu vou eu faço questão. Supermercados, hipermercados, indústrias, propriedades rurais que têm pivôs centrais movidos a gerador a diesel. Por quê? Porque a nossa empresa não entrega energia. Na quantidade e também na qualidade. Um dos problemas que eu sempre enfrento, a semana passada mesmo escutei de um industrial do sul de Minas, estou sempre tendo de jogar fora, reciclar parte da minha produção, porque a energia está sempre oscilando e o produto, que é de precisão, não sai dentro da especificação. O que aconteceu com a CEMIG demonstra claramente que nós tomamos o caminho errado. É uma empresa que foi utilizada politicamente, eleitoralmente, que deixou de fazer o seu papel, que é levar energia para os habitantes do Estado, para quem investe, para quem gera empregos. E o pior, dentro da CEMIG, uma resistência gigantesca às mudanças. Parece-me que quem vai para o mundo político ou está nessas grandes empresas passa a viver dentro de uma bolha. Perde totalmente o contato com a realidade. Assim que nós começamos a fazer as mudanças na CEMIG, as mudanças necessárias, e que são essas que eu falei, todo mundo indignado lá dentro. Indignado. Não, a CEMIG existe para manter aqui os privilégios e o nosso plano de saúde e a nossa aposentadoria, não sei o quê. Os 21 milhões de mineiros, secundário. O que vale é aqueles 5 mil funcionários que trabalham ali dentro. Se está bom para eles, o resto que se lixe. Isso é, muitas vezes, o que acontece dentro de um governo, que é exatamente o que nós não queremos. Tenho dito muito também, é sonho de todo prefeito, que a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico instale, né, se possível, mais uma Fiat na cidade dele, para a cidade dele desenvolver. Temos conseguido atrair muitos investimentos. Mas, eu sempre tenho dito, as cidades do Estado que mais desenvolvem, que mais crescem, que mais criam empregos, não são aquelas que estão recebendo esses grandes investimentos, como uma nova indústria, qualquer coisa externa. São cidades que encontraram a sua vocação. Temos vários exemplos aqui em Minas. Eu gosto de citar Nova Serrana, capital do calçado,
inclusive é caminho para a minha cidade. Então eu passo ali desde criança. Quando eu era criança, a Nova Serrana devia ter 10 mil habitantes, hoje tem mais de 100 mil. E boa parte desse crescimento aconteceu de 15, 20 anos para cá. Qual indústria que o meu governo ou os anteriores levaram para a Nova Serrana? Nenhuma. Todas surgiram porque eles encontraram uma vocação. Nova Serrana é uma exceção? Não. Nós temos Taiobeiras e Juruáia. Juruáia no sul de Minas, Taiobeiras já próximo da divisa com a Bahia, que são grandes produtoras de lingerie. Desemprego zero nessas cidades. Importam mão de obra. Você chega lá, ônibus chegando de manhã cedo, trazendo pessoas de cidades vizinhas para trabalhar, e no final do dia levando essas pessoas embora. Qual grande empresa que o Estado levou para essas cidades? Nenhuma. Para por aí? Não. Temos aí Jacutinga com as malhas, Monte Sião com os tricôs, e o agronegócio, que mudou a paisagem de diversas cidades. Uma, que eu conheço desde criança também, que não tem nada a ver com o que era há 20, há 30 anos atrás, São Gotardo, que hoje, uma cidade do Alto Paranaíba, é a maior produtora de cenoura, de alho, de cebola, de abacate, de não sei mais o que, do Brasil. Tudo com empreendedores que chegaram ali e fizeram dar certo. Então fica muito claro, o Estado pode ajudar, mas muitas vezes a classe política, a visão de muitos cidadãos é que é preciso levar uma Uzi Minas, uma Fiat para a região desenvolver. É lógico que ajuda, mas está longe de ser a única opção. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte um evento há um mês atrás que o ministro Fux, presidente do Supremo, esteve aqui. E o ministro Fux, na fala dele, usou lá um termo que eu gostei muito. Ele falou que o Brasil vive uma orgia legislativa. E isso não é de hoje. E faz todo sentido. Excesso de leis, leis inúteis, e o pior, muitas vezes, leis prejudiciais. Parece que os nossos parlamentos fogem do que é importante, ficam só vivendo de pequenas polêmicas que não levam a nada. E temas relevantes ficam engavetados décadas. Estamos vivendo isso aí agora, essa reforma tributária. Isso deveria ter sido feito há 10, a 15 anos atrás. E o que está lá hoje não tem nada de reforma, é um remendo. Nada de simplificação, nada de eliminar a insegurança jurídica, nada que esteja fazendo do Brasil um país mais moderno. Estão lá mudando a alíquota disso, proibindo isso, tributando aquilo, mas o sistema complexo, totalmente caótico, continua de pé. E ficamos, como eu disse, com as pautas pequenas. Tivemos, felizmente, nos últimos 3, 4 anos, duas mudanças, duas reformas não completas, mas avanço, a reforma trabalhista e da previdenciária. Problema é que não são suficientes, precisava ter ido mais a fundo, a da previdenciária principalmente, com o aumento da expectativa de vida, daqui 10 anos é outro parto. Por que não deixar as coisas funcionarem no automático? Aquilo que é bom de funcionar no automático, não põe no automático, não. Seria fazer o quê? Aposentadoria de acordo com a expectativa de vida. Expectativa de vida do IBGE, que é apurada anualmente, subiu, sobe o tempo de contribuição e de aposentadoria. Mas automatiza o que não deveria. O orçamento engessado, os gastos com educação e saúde,
rigidez orçamentária. Aqui fica automatizado o que não deve, e aquilo que deveria não é automatizado, porque amanhã vai ter mais polêmica, vai ter mais gente falando na TV, etc., sobre aquilo. Então, parece que é uma visão totalmente distorcida, uma visão em que muitas vezes, me parece, as pessoas querem holofote, não querem solução. E quanto mais fogo, incêndio tiver, parece que melhor fica, que mais ele tem de dar declaração, mais ele está aparecendo. Precisamos muito de uma reforma administrativa, que ninguém ou pouco se fala, para dar mais racionalidade ao setor público, uma reforma política eleitoral, para acabar com essas campanhas caríssimas, que não representam adequadamente a população, mas nada disso tem acontecido. O que tem acontecido, que nós temos acompanhado, são esses espetáculos aí em temas menores que não levam a lugar nenhum. Eu falo que temos vivido muito de perfumaria. Então, além dessa orgia legislativa, temos ainda essa questão do vácuo legislativo, já que pouco se faz com relação ao que é importante. E faz-se demais com relação àquilo que não é importante. E caminhando aqui para a nossa reta final, eu queria estar mencionando aqui, como agora nós temos um caso prático, que é o governo nosso aqui em Minas Gerais, eu queria fazer aqui algumas considerações. Vamos comparar aqui um pouco a Bíblia. A Bíblia está cheia de ensinamentos, temos a Igreja Católica, temos os padres que celebram missa, ou as igrejas evangélicas, etc. E mesmo assim, o ser humano continua pecando. Isso quer dizer o quê? Que a igreja não resolve o problema? Não, de forma alguma. Quer dizer que a igreja tenta mostrar o caminho, mas mesmo assim, muitas pessoas não percorrem o caminho correto. Mas, não fosse a igreja, estaríamos muito pior. Isso acho que todos concordam. Então, uma das coisas que eu aprendi à frente do governo de Minas Gerais é que é o seguinte: quando se fala em liberalismo, nós temos aquilo que está lá nos livros do Hayek, do Friedman, do Mises, do Bastiat, da Ayn Rand, mas aquilo é o mundo ideal. Aquilo é o que nós gostaríamos que fosse, mas, sem querer assustar ninguém, sem querer desmotivar ninguém, eu diria, pelo que eu já assisti, que é simplesmente o ideal. Você pode sempre chegar mais perto, mas querer aquilo ali, talvez vai ser para os nossos netos, bisnetos. Por quê? Primeiro nós temos que pegar o mundo. Existe um país 100% liberal? Existe país bem mais liberal do que o Brasil, mas algum país onde não exista governo, não exista polícia, não exista uma série de instituições públicas? Acho que não. Mas, o que eu sempre tenho dito, nós estamos caminhando nesse norte, fazendo tudo o que é possível para nos aproximarmos cada vez mais desse ideal. Mas a resistência é muito grande. Se é grande em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, aqui, mais ainda. E nós temos de termos consciência que isso faz parte da nossa cultura. Por mais que nós esforçamos, por mais que nós tenhamos uma comunicação adequada, nós não vamos conseguir mudar isso em um governo, em 2 governos, não. Isso é tarefa para gerações. Mas nós temos de começar o processo. E a notícia boa é que nós começamos. E eu tenho visto também que
o nosso discurso é um discurso que muitas vezes é mais difícil do que o discurso dos nossos adversários. O que seduz mais alguém? Vamos dividir o bolo e comê-lo ou vamos produzir um bolo? Está claro, não está? O que seduz mais alguém? Toma aí um anabolizante que você vai ficar igual o Hulk daqui 6 meses, ou malhe igual um condenado que daqui 6 meses você vai ter algum progresso. Então, o nosso discurso ele é sempre um discurso que deixa as pessoas menos envolvidas. Mas o lado bom é que o brasileiro viu que milagre não existe. Eu falei agora cedo no almoço que a recessão de 2015 e 2016 foi fabricada aqui dentro do Brasil, mais especificamente em Brasília. O mundo crescendo, era só nós ficarmos flutuando na correnteza que nós seríamos levados por aquele crescimento, mas a nossa classe política conseguiu nadar contra a correnteza, conseguiu uma proeza. Se ela não existisse, o Brasil teria crescido. Mas conseguiram fazer aqui um desastre que custou mais de 8% da nossa economia. E nós precisamos termos aí sabedoria nesse momento, porque atacar aumenta a resistência. Eu aprendi isso. Falar, minha proposta é melhor e a sua é ruim. Você coloca a pessoa na defensiva. Muito melhor do que qualquer discurso é nós estarmos mostrando resultados. E até na hora de comemorarmos os resultados, nós termos uma certa cautela, porque senão nós vamos virar snobs, nós vamos virar alguém que está convencido, e isso atiça. Então, na minha visão, nós temos de caminharmos com cautela, sermos pragmáticos, inclusive politicamente, coisa que até então nós não tínhamos sido. E é uma briga minha dentro do Partido Novo, inclusive. O Novo, nós sabemos, tem mania de recrutar os seus candidatos como se fossem engenheiros para a NASA. Só pode ser candidato o suprassumo do suprassumo. Mas nós tivemos lá em Brasília, no Congresso recentemente, pautas importantíssimas que não avançaram por causa de 3 votos. Eu tive com os deputados federais nossos. E eu tenho falado dentro do Novo. Vocês estão querendo montar um exército de 50 super soldados, 50 snipers, que são excepcionais. Agora, quem tem mais chances de ganhar a guerra? Quem tem 50 super soldados ou quem tem 50 super soldados e tem mais 300 soldados normais, juntos? Em política, o voto do deputado do Novo, que é considerado, de acordo com o ranking dos políticos, o melhor, tem o mesmo peso do deputado tal de qualquer outro estado que é semi-analfabeto. O mesmo peso. Então, nós precisamos de quantidade também. E isso demonstra que só qualidade, se isso somente for observado, acaba, de certa maneira, dificultando o nosso trabalho. O partido tem revisto uma série de questões. Converso sempre com o presidente, o Eduardo, e errou muito o partido, e ele precisa de uma renovação. Muitas vezes, quem idealiza não é exatamente a melhor pessoa para fazer a gestão. O partido é meritório, tem propostas que nenhum outro partido tem, mas posso dizer que nos últimos 2 anos se perdeu um pouco.
tenho visto com bons olhos essas mudanças que o Eduardo está conduzindo recentemente. E eu queria, agora realmente para estar encerrando, lembrando que esse aumento de número de participantes é função de todos nós aqui. Ninguém precisa ser candidato, como eu, alguns dos presentes aqui já foram, mas todos precisam participar, ou pessoalmente, em qualquer evento, em qualquer lugar, em qualquer associação, ONG, etc., ou nas redes sociais, e estarmos defendendo essas causas que nós sabemos são as melhores para Minas, para o Brasil e para o mundo todo. Temos plena convicção disso. O que deu certo no mundo é o que nós queremos fazer. Mas os interesses são muitos. Eu tenho visto isso claramente. Não dá para você, em alguns momentos, puxar demais. Tem gente que reclama, você devia ser mais duro. Mas se puxar demais, arrebenta. Se você forçar demais, quebra. Se você fizer depressa demais, não dá tempo, inclusive, da população digerir. Então, nós temos de ir no ritmo do possível. Isso é que é importante, mas caminhar sempre na direção certa. Nós temos de lembrar que nós estamos agora no mundo real. O mundo real exige de nós esses cuidados aí. E a mudança, podem ter certeza, vai vir de nós. Eu falo que a classe política tradicional do Brasil tem gente boa, tem gente bandida, tem de tudo, mas é uma classe que só enxerga dentro da caixa. E aí eu sempre lembro, quem fez as grandes mudanças, geralmente, é quem estava de fora da caixa. Não teve nenhuma indústria de carruagem que se transformou numa indústria de automóvel. Não teve, pelo contrário, elas desapareceram. Nós não tivemos nenhuma indústria de vela que inventou a lâmpada elétrica ou tirou o proveito dessa ruptura. Foi a GE do Thomas Edison que fez isso. E nós vivemos, 10, 11 anos atrás, 12, uma mudança, que é um exemplo disso. Nós tínhamos grandes fabricantes de celulares, Nokia, Motorola, e não foi nenhum deles que inventou o smartphone. Hoje, esses dois fabricantes são secundários, e quem está aí à frente nós sabemos, Samsung e Apple. Então, nós temos essa vantagem, nós estamos fora da bolha na qual essa classe, que sempre dominou o Brasil, viveu e vive ainda. Eles acham que o mundo não está mudando. Eles acham que aqui em Minas Gerais tem de ser uma confraria. Eu dou emprego para o presidente do poder tal, que dá emprego para os meus, e assim vai. E nós sabemos que não é desse jeito que as coisas vão dar certo. Então, nós somos diferentes, mas temos de agir dentro desses limites que eu falei. Caso contrário, nós vamos estar forçando demais e até prejudicando a nossa mudança que nós tanto almejamos e também queremos. Espero que o que eu passei aqui tenha elucidado um pouco. Quero lembrar que quem está na linha de frente, na guerra, como eu, o Igor, Mateus estamos, e vários outros, começa a ter uma visão não tão romântica. Todos esses livros continuam servindo para nós como sempre, mas nós temos de lembrar, no mundo real, a coisa funciona um pouco diferente. Muitas vezes, você não consegue imprimir toda a velocidade que você gostaria. Mas já conseguimos mostrar que foi possível fazermos grandes avanços, e eles vão continuar. Gostaríamos de estar muito, muito mais velozes, mas podem ter certeza, estamos aqui na velocidade do que é possível. Caso contrário, nós vamos começar a provocar um desgaste
que vai prejudicar esse processo em vez de viabilizá-lo da melhor forma possível. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês.